Em 2018, uma youtuber conhecida como Lily Ockard lançaria o vídeo que mais marcou uma comunidade na história do YouTube. Steven Universo é um lixo e aqui está o porquê. Com mais de 9 milhões de views, a única existência desse vídeo fazia com que toda vez que você falasse bem de Steven Universo nessa época, você era diminuído por gostar de uma série tão mal vista, ao ponto que virou consenso desgostar de Steven Universo na internet. Mas que fim teve esse ódio? A Lily acertou em alguma coisa do que disse no seu vídeo? Bem, é isso que veremos no vídeo de hoje. Se você é um fã mais antigo de Steven Universo, provavelmente tem a noção do quão sombrio e terrível era ser um fã dessa série quando ela estava saindo. Na época que o Big Four da Cartoon ainda estava passando, era até que bem comum você ver pessoas usando Steven Universo de exemplo do porquê desenhos antigamente eram melhores. Enquanto, do outro lado, as pessoas que ainda acompanhavam o canal costumavam rebaixar Steven Universo como um desenho para crianças, e outros desenhos como Hora de Aventura e Apenas um Show eram os desenhos que os adultos assistiam. O motivo disso acontecer era até que bem óbvio. Após uma temporada basicamente normal, Steven Universo, quando teve a chance, começou cada vez mais a falar de temas envolvendo saúde mental, representatividade LGBT e, claro, o principal ponto na hora de criticar a obra, o perdão. E embora pareça uma loucura hoje, tendo em vista que no ambiente que vivemos essas coisas são muito priorizadas, na época, por ser uma novidade, era até que bem comum você ser julgado por se preocupar com tal problema entre adolescentes. Uma lembrança que ficou bem marcada pra mim foi uma vez que eu tava rodando no Twitter e um clipe do episódio Aqui Vem um Pensamento estava passando. Daí um cara nitidamente mais velho respondeu falando das lembranças que ele teve com o episódio e como aquilo mudou ele como pessoa, pois foi ali que ele percebeu que ele precisava se importar com algo que te deixa pra baixo. Eu fiquei feliz vendo a lembrança e decidi ver o que outras pessoas pensavam, mas eu fui totalmente surpreendido pelas respostas desse post que jogavam a pessoa pra baixo por pensar assim e tiravam sarro do desenho por ser tão importante pra ela, sendo que é totalmente ok você pensar assim. Tipo, o meu canal acaba sendo sobre isso. Inclusive, se inscreve aí pra me ajudar a chegar em 100 mil inscritos. O meu ponto com isso é que a ideia do desenho ser diferente desde o início fez um certo sentimento de ódio se formar entre as pessoas que não gostavam de coisas diferentes. E mesmo que esse sentimento coexistisse com pessoas que amavam a série, fãs do desenho foram rapidamente taxados de cringe e vergonha alheia lá pra 2016. Mesmo assim, após toda essa confusão, faltava um argumento, alguma validação, alguma alma viva que concordasse com todo o sentimento de ódio que existia sobre o desenho, e essas pessoas apareceram. Entre 2017 e 2018 surgiram 3 vídeos tacando ódio em Steven Universo. Um deles está excluído no dia de hoje, o outro possui mais de 3 milhões de views e, claro, o mais famoso deles, Steven Universo é um lixo e aqui está o porquê. Com mais de 2 horas de duração e surpreendente 9 milhões de visualizações. E apesar desses números parecerem assustadores, e realmente são, dado o contexto que eu trouxe nesse vídeo, eu sinto que era inevitável que um vídeo assim surgisse. Esses vídeos eram as peças que faltavam para concordar com todo o sentimento de ódio que existia em Steven Universo. Afinal, a maioria das pessoas que criticavam o desenho sequer tinha visto a série para início de conversa, mas eles precisavam de alguém que concordasse com eles. Dito isso, vamos para os supostos principais pontos que são criticados no vídeo de Lily que as pessoas estavam dando razão para ela na época. Misturar a serialização com o formato episódico não funciona, os personagens são mal escritos e mal feitos, má representatividade LGBT e os plots do desenho são péssimos. Eu decidi pegar esses pontos que eu considero os principais do vídeo porque, bem, o vídeo dela tem 2 horas de duração e não faz sentido eu responder tudo, mas eu acho que esses pontos explicam muito porque ela pensa o que pensa da série. Boa parte das críticas da Lily ficam relacionadas a ela dizer que misturar serialização com o formato episódico não funciona, dando supostos exemplos de como uma série fica confusa misturando esses dois formatos. Se você não sabe, serialização é o formato de escrever desenhos em que a história corre, enquanto o episódico é o formato onde a história não avança. Lily afirma no vídeo que você pode muito bem escolher um ou outro, mas séries que escolhem misturar os dois se ferram bastante, e bem, isso é falso ou simplesmente desonesto de afirmar. Hora de Aventura, Avatar a Lenda de Aang, Amphibia, The Owl House e até Gravity Falls, todas essas séries misturam os dois formatos e estão entre os melhores desenhos desse século. Você até pode dizer que não gosta desse formato, mas dizer que ele não funciona é sério mesmo. Tem uma parte do vídeo que ela fala do show ter uma escrita preguiçosa e cita o exemplo do desenho dar um episódio inteiro para discutir um tema besta do nome do Steven ser Nora se o Steven fosse uma mulher. Quando falar isso é simplesmente ser ignorante com o episódio. O episódio do Leão 4 fala muito sobre o quanto o Steven se questionava naquele momento da série e mostra diversos pensamentos mais profundos dele, fazendo você se conectar com o personagem e entender melhor decisões que ele pode tomar depois. Isso definitivamente não é apenas um episódio falando que o nome do Steven seria Nora. Prosseguindo, tem muitos pontos que são simplesmente péssimos no vídeo de Lily, só parecem fazer sentido porque o vídeo é montado de uma maneira muito manipulativa, cheia de meias verdades para sustentar o seu argumento, como a parte que ela vai falar dos personagens do show
show. Lá ela critica o Steven por mudar de personalidade de repente na série, onde em Jailbreak ele apoiava a luta final e na quinta temporada ele vai totalmente brigar contra os diamantes, sendo que na verdade esse é o principal ponto da série. Você pode mudar de pensamento conforme cresce, isso não é mudar de personalidade de repente, e eu não sei se vocês concordam, mas eu acredito que tentar evitar guerra ao máximo é uma boa lição para se ensinar a crianças. Também tem a parte do vídeo que ela chama Lápis de abusadora e critica a personagem dela por isso. Eu sei que esse tópico é muito mais debatido, mas não. Do jeito que o vídeo é construído, dá a entender que o show apoia o abuso, quando na verdade ele só quer mostrar como uma personagem que foi abusada desde sempre tentava ajudar as únicas pessoas que de alguma forma ainda ajudavam ela. Fora que eu ainda sequer falei da parte em que ela critica Steven Universo por uma má representatividade LGBT, o que é besteira. O seu ponto é que o show nunca de fato se importou com representatividade na primeira temporada, só virando um tema de fato na última temporada do show, e eu me pergunto onde está o problema nisso. Garnet já era um relacionamento quando a série começou, eles não precisavam perder tempo rodando em círculos e afirmando seu relacionamento em um casamento na temporada 1. É interessante você encaixar outros personagens LGBT na história, mas se desenvolver um relacionamento entre eles vai influenciar na continuidade original que você programava para o show, então não tem motivo para você fazer isso. Fora que a Lily critica novamente a Rebecca por qualquer um consegue fazer um relacionamento gay ser interessante quando quer. Até a Rebecca consegue fazer isso quando é forçada. Com licença, tipo a mesma pessoa que lutou até o fim para sua série não ser cancelada e mesmo assim escolheu a representatividade acima de um final não rushado do seu desenho. É sério? Eu sei que notícias sobre isso eram mais escassas quando Lily fez o seu vídeo, mas você não pode só supor uma coisa e usar como argumento em um vídeo de crítica. Isso é muito desonesto e infelizmente isso é muito presente no vídeo de Lily. Ela supõe coisas e toma elas como verdade para criticar o desenho. Também tem uma parte do vídeo em que Lily fala sobre um racismo existente na série. Isso não faz o menor sentido. Um dos pontos que ela trouxe falando da Suga Light foi uma personagem desenhada, escrita e planejada por um homem negro. O fato da Bismuth ser uma personagem black-coded que foi oprimida pela Rosie Quartz não é um argumento válido, já que as duas sempre tiveram uma relação gigantesca e foi a Bismuth que demonstrou um comportamento agressivo primeiro, fora que o show tinha uma crew super diversa quando saiu. Enfim, esse segmento é simplesmente errado. Como esse assunto é sério, eu acho válido apontar que a Lily fez diversas reescritas desse vídeo durante os anos, e depois de muito tempo ela deixou claro que não concordava mais com a parte do racismo desse vídeo. Mas apesar de eu achar maduro você reconhecer a sua mudança, eu não consigo ignorar o fato que esse é o vídeo que as pessoas usam para criticar o Steven Universo desde que o show saiu. Só para provar mais ainda meu ponto, Lily Arcade sempre foi uma pessoa complicada no YouTube. No próprio vídeo de Steven Universe, ela acusou Rebecca Sugar de diversas coisas que eu prefiro não falar por aqui. A sua irmã já fez uma acusação pública dizendo que ela era abusiva na infância e, no geral, ela tem um comportamento tóxico bem presente na internet. Se você for olhar o canal dela, a maioria dos vídeos são criticando obras em linguajar tóxico, como esse vídeo de Steven Universo. Isso não significa que você não pode fazer vídeos criticando obras, mas quando seu conteúdo vira inteiro sobre isso, é no mínimo estranho que você de fato odeia tanta coisa assim. Tipo, caramba, apenas o fato de existir diversas escritas desse vídeo tornam as coisas mais confusas ainda. Quando eu lancei a minha crítica final de Star Wars: A Source do Mal, eu pensei em adicionar alguns segmentos aqui e ali, mas no geral, foi o vídeo que eu mais fiquei satisfeito com meus argumentos. A Lily não, ela escreveu tudo que veio na sua cabeça para criticar o show e sequer pensou se aquilo fazia sentido. Ah, e fato curioso, lembra que eu disse que tinham 3 vídeos famosos de pessoas criticando o Steven Universo? Então, um dos vídeos nós acabamos de ver. O primeiro deles foi por uma pessoa que passa o vídeo inteiro sendo transfóbica e fica tentando ensinar lições de gênero de uma maneira esquisita. Não à toa o vídeo dele foi excluído pelo YouTube. Já o outro vídeo fala de um cara com ideias super erradas que parte do princípio de fusão é igual a sexo e acusa Rebecca Sugar de ser uma pedófila por colocar 2 crianças se fundindo. Como a gente viu no vídeo de Lily, você não pode simplesmente inventar um conceito e sair acusando outras pessoas por não se encaixarem no que você definiu. Então, gente, por favor, essas pessoas que fizeram os vídeos criticando Steven Universo definitivamente não tiveram o melhor histórico na internet. Isso acaba só se confirmando no vídeo de cada um. No fim das contas, depois de muitas eras sombrias e pessoas criticando Steven Universo e acabando com o desenho, eu sinto que chegamos em um momento que as pessoas respeitam o show. Eu sinto que primeiro Steven Universe deu azar
apesar de passar em um momento complicado, e segundo, pelo azar de que seu público seria crianças. Para o show falar do que queria falar, infelizmente algumas crianças ou adolescentes teriam que usar o show para se achar acima de outras pessoas. Felizmente, no fim das contas, isso foi só uma fase. Tanto que agora que chegou a época em que as pessoas que criticaram o desenho cresceram, Steven Universo começou a ser cada vez mais amado. E nesse momento, Steven Universo talvez finalmente tenha recebido o reconhecimento que sempre precisou, e isso me deixa muito feliz. Por fim, eu queria agradecer a duas pessoas nesse vídeo. Muito obrigado ao canal Hidden Private, que fez um vídeo criticando e respondendo aos vídeos originais. Ele foi uma pessoa que não acompanhou o show quando ele saiu, mas sentiu que o desenho foi muito injustiçado e fez o trabalho que alguém tinha que fazer. E eu também quero agradecer ao JP, ele me deu a ideia de fazer esse vídeo há muito tempo atrás e eu amei fazer um vídeo sobre esse assunto. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!